Você tem certeza de que o seu amor não está matando o seu gato? Parece assustador, não é? Mas às vezes, na tentativa de mimar o nosso amigo peludo, damos a ele o que achamos ser um petisco. Na verdade, estamos oferecendo um veneno de ação lenta. Hoje, vamos falar sobre 5 alimentos que são fatalmente perigosos para os gatos. E eu tenho quase certeza de que você dá pelo menos um deles ao seu bichano, sem sequer desconfiar das consequências. Assista a este vídeo até o final, e eu prometo que você vai mudar completamente a sua perspectiva sobre o que guarda na sua cozinha e o que coloca na tigela do seu amado pet. Mais do que isso, o terceiro item da nossa lista vai virar de cabeça para baixo a sua ideia do que é um clássico petisco para gatos. Está pronto para descobrir a verdade que pode salvar a vida do seu felino? Então, vamos começar. Mas antes de mergulharmos nessa lista negra, vamos parar um segundo para entender por que isso acontece. Por que a comida que é totalmente segura e até benéfica para nós pode se tornar um veneno mortal para um gato? A resposta está na fisiologia única deles. Os gatos são carnívoros obrigatórios. Essa palavra mais técnica significa que o organismo deles está perfeitamente adaptado para digerir proteínas animais, e apenas isso. O sistema digestivo, o fígado e os rins deles funcionam de maneira completamente diferente dos nossos. Eles não possuem certas enzimas que nos ajudam a decompor componentes vegetais ou outros compostos químicos. Portanto, quando dividimos nossa comida com eles, estamos essencialmente pedindo que o corpo deles faça algo para o qual não foi geneticamente programado. É como tentar abastecer um carro a gasolina com diesel. O resultado é desastroso. Guarde esta regra simples. Um gato não é um mini-humano com um casaco de pelos. E agora você vai entender o quão crucial isso é. Então, nosso primeiro inimigo, que muitas vezes se esconde no lugar mais óbvio, é a cebola e o alho. Não importa a forma, cru, cozido, frito, desidratado ou em pó. Todas as partes dessas plantas são absolutamente tóxicas para os gatos. Você pode até pensar, quem em sã consciência daria cebola para um gato? Mas o perigo não está aí. A malícia da cebola e do alho é que eles são ingredientes ocultos em uma enorme variedade da nossa alimentação. Aquele pedacinho de salsicha da mesa pode ter pó de cebola. Um pouco de caldo de sopa quase certamente foi cozido com uma cebola inteira. Até mesmo algumas papinhas de carne para bebês, que os donos dão, às vezes, a animais enfraquecidos, podem conter esses componentes perigosos. Portanto, a regra número 1 é: nada de comida da sua mesa, a menos que você tenha 100% de certeza sobre os ingredientes. A menor dose pode desencadear um processo destrutivo e devastador no organismo do seu gato. Vamos entender o que exatamente acontece dentro do corpo do seu gato quando ele ingere alho ou cebola. Esses vegetais contêm substâncias chamadas tiosulfatos. Enquanto o organismo humano lida com elas facilmente, para os felinos, elas são um veneno. Ao cair na corrente sanguínea, os tiosulfatos atacam os eritrócitos, ou seja, as células vermelhas do sangue. Essas células são responsáveis por transportar o oxigênio para todo o organismo, e os tiosulfatos literalmente destroem a membrana delas. Imagine que esses entregadores, que levam o oxigênio para cada célula do corpo, de repente, comecem a se romper. Esse quadro é conhecido como anemia hemolítica. Os órgãos e tecidos começam a sofrer de privação de oxigênio, resultando em consequências graves para o organismo inteiro. E o mais assustador é que o efeito pode ser cumulativo. Doses pequenas, mas regulares, como aquelas provenientes da comida da mesa oferecida constantemente, destroem lenta, mas seguramente, a saúde do seu pet. Como reconhecer o problema? Os sintomas de envenenamento por cebola ou alho podem não surgir de imediato. Às vezes, eles só se manifestam dias depois, quando você já se esqueceu daquele pedacinho de carne que deu ao seu pet. Isso torna o diagnóstico extremamente complicado. Inicialmente,
Os primeiros sinais podem ser confundidos com um mal-estar passageiro. O seu gato fica apático, mais fraco e perde o apetite. Você também pode perceber respiração acelerada ou falta de ar, pois o corpo do animal está com deficiência de oxigênio. Um dos sinais mais evidentes, e que você mesmo pode verificar, é a cor das gengivas. Gengivas saudáveis são rosadas. Já no caso de anemia, causada pela intoxicação, elas ficam muito pálidas, quase brancas. Outros sintomas incluem vômito, diarreia e alteração na cor da urina. A urina pode ficar vermelho escura ou até marrom, resultado da destruição das células sanguíneas. Se você notar um ou mais desses sintomas, especialmente se houver a suspeita de que ele comeu algo, procure o veterinário imediatamente. Nesses casos, o tempo é um fator crucial. Mas afinal, como proteger seu pet dessa ameaça oculta? A regra de ouro é a vigilância. Nunca deixe desacompanhada comida que contenha cebola ou alho. Feche bem a lixeira. Afinal, um gato curioso pode facilmente revirar o lixo em busca de algo saboroso. Leia atentamente a composição de quaisquer petiscos ou alimentos enlatados que você compre, principalmente se eles não forem desenvolvidos especificamente para felinos. Esqueça a prática de deixar o gato lamber o prato. Isso não é um ato de amor, é um risco tremendo. A melhor maneira de demonstrar seu carinho é alimentar seu gato com uma ração balanceada e de qualidade, desenvolvida especificamente para a espécie dele. Se você quiser mimá-lo, compre petiscos especiais para gatos no pet shop. Lembre-se, o prazer momentâneo de uma comida proibida não vale longos dias de tratamento e o risco de perder um membro querido da família. Passamos agora ao segundo ponto, e este é um item que muitos de nós adoram: chocolate e cafeína. Para nós, são fontes de prazer e energia. Mas para um gato, são veneno mortal. O perigo principal está nas substâncias que eles contêm: teobromina e cafeína. Estes alcaloides são estimulantes potentes do sistema nervoso central e do sistema cardiovascular. O organismo felino metaboliza, ou seja, processa, estas substâncias de forma extremamente lenta. O resultado é que as toxinas se acumulam, atingindo concentrações críticas e provocando um envenenamento gravíssimo. O mais perigoso é o chocolate amargo e escuro, pois é nele que a concentração de teobromina é máxima. O chocolate ao leite e o chocolate branco são menos tóxicos, mas ainda assim representam uma ameaça. Mesmo um pequeno pedaço de bolo, um bombom ou um gole de cacau deixado sem vigilância pode ser a causa de uma tragédia. Afinal, o que acontece com um gato depois que ele come chocolate? A teobromina e a cafeína agem como um doping extremamente potente. Eles fazem o coração bater numa velocidade frenética, o que provoca arritmia e um pico de pressão arterial súbito. Ao mesmo tempo, esses componentes hiperexcitam o sistema nervoso. Imagine que você tomou 10 xícaras do café expresso mais forte, uma atrás da outra. Agora, visualize como esse efeito age em um organismo minúsculo, pesando apenas alguns quilos. Isso causa hiperatividade, ansiedade e tremores musculares. O gato não consegue parar quieto, fica literalmente fora de si pela superestimulação. Esse processo esgota todos os recursos do organismo e pode levar a danos cerebrais e cardíacos irreversíveis. É crucial entender que, para gatos, simplesmente não existe uma dose segura de chocolate. Qualquer quantidade é potencialmente perigosa. Os sintomas de intoxicação por chocolate costumam aparecer dentro de um período de 6 a 12 horas. A primeira coisa que você vai notar são mudanças no comportamento. O gato pode ficar inquieto, hiperativo, ou até mesmo começar a correr sem rumo pela casa. Ele sentirá muita sede e, consequentemente, passará a urinar com muita frequência. Em seguida, surgem sinais mais alarmantes: vômitos e diarreia, numa tentativa do organismo de eliminar a toxina. Os músculos começam a ter espasmos involuntários,
surge um tremor que pode progredir para convulsões ou crises epilépticas graves. O batimento cardíaco se torna muito rápido e irregular. Nos casos mais graves, a situação pode culminar em ataque cardíaco, coma e óbito. Se você suspeita que o seu gato ingeriu chocolate ou café, não espere pelos sintomas. Leve-o imediatamente a uma clínica veterinária. Nesses casos, é sempre melhor pecar pelo excesso de cautela. Muitos tutores acreditam, erroneamente, que o perigo reside apenas na barra de chocolate em si. No entanto, a cafeína e a teobromina se escondem em muitos outros produtos. Estes incluem grãos e borra de café, saquinhos de chá, bebidas energéticas, cacau em pó e até mesmo alguns suplementos dietéticos e medicamentos. Um gato pode acidentalmente engolir um comprimido esquecido sobre a mesa ou lamber um pouco de energético derramado. Existe um mito de que um pedacinho não faz mal. Isso é um engano perigoso. A dose tóxica depende do peso do gato, do seu estado de saúde e do tipo de chocolate consumido. Para um gatinho pequeno, até mesmo um único quadradinho de chocolate amargo pode ser fatal. Por isso, a prevenção é a chave. A proibição deve ser 100%. Guarde todos os produtos que contenham chocolate ou cafeína em locais inacessíveis ao seu gato. E explique a todos os membros da família, especialmente as crianças, que partilhar doces com o animal de estimação não é um ato de carinho, mas sim uma crueldade. Agora chegamos ao terceiro produto. Aquele que, como prometi, vai mudar totalmente a sua percepção. E esse produto é o leite. Sim, você ouviu bem. A imagem familiar daquele gatinho lambendo leite do pires com apetite, que nos foi imposta por décadas através de desenhos e contos de fadas, é um dos mitos mais prejudiciais e disseminados sobre a alimentação felina. A maioria dos gatos adultos sofre de intolerância à lactose. A lactose é o açúcar do leite, e para a sua digestão é necessária uma enzima especial, que se chama lactase. E aqui está o principal segredo. Os gatinhos pequenos, enquanto se alimentam do leite materno, produzem essa enzima em quantidade suficiente. Mas assim que eles fazem a transição para alimentos sólidos, a produção dessa enzima no corpo praticamente cessa. Este é um processo biológico natural. Afinal, o que acontece quando um gato adulto bebe leite de vaca? Como esses animais quase não produzem a enzima lactase, o açúcar do leite, a lactose, não consegue ser digerido nem absorvido no intestino delgado. Em vez disso, ela segue em sua forma não digerida para o intestino grosso. E lá, é esperada ansiosamente pelas bactérias locais. Para elas, a lactose é um verdadeiro banquete. Elas começam a devorá-la ativamente, e esse processo de fermentação gera uma enorme quantidade de gases. Isso resulta em inchaço abdominal e dores intensas. Além disso, a lactose não digerida atrai água para o intestino, causando uma diarreia severa. Ou seja, ao oferecer leite para um gato adulto, você está literalmente proporcionando a ele um severo transtorno digestivo. É uma situação similar à da intolerância à lactose em humanos, mas para os gatos, isso é a regra da espécie e não apenas uma particularidade individual. Ao contrário do chocolate ou da cebola, o leite não mata um gato de imediato. No entanto, elimina a saúde do animal de forma sistemática e causa grande sofrimento. A diarreia persistente leva à desidratação, à perda de eletrólitos essenciais e à má absorção dos nutrientes vitais presentes na alimentação regular. A inflamação crônica do intestino pode, inclusive, desencadear problemas gastrointestinais ainda mais graves. O gato pode estar sofrendo de dores abdominais intensas, mas, claro, não consegue comunicar isso a você. Você notará apenas as consequências: fezes moles ou líquidas na caixa de areia, apatia e rejeição à comida. Você acabará tratando os sintomas, sem se dar conta de que a verdadeira causa está naquele leite, supostamente saudável, que você oferece com as melhores das intenções. Assim,
Embora o leite não seja um veneno tóxico no sentido estrito da palavra, o seu consumo regular está, lenta mas seguramente, matando a saúde e o bem-estar do seu companheiro felino. Mas afinal, por que esse mito sobrevive? A resposta é simples. Os gatos adoram o leite por causa do alto teor de gordura e proteína. O instinto deles diz que é nutritivo, mas o sistema digestivo deles discorda completamente. Se você realmente insiste em dar um agrado lácteo ao seu bichano, há uma saída. As pet shops vendem um leite especial para gatos. É um leite do qual quase toda a lactose foi removida industrialmente. É seguro e não vai causar problemas digestivos. Mas, sendo sincero, a melhor bebida para um gato sempre foi e sempre será a água limpa e fresca. Ela deve estar sempre disponível e de livre acesso. Portanto, por favor, esqueça os estereótipos que vemos nos desenhos animados. Retire o leite de vaca da dieta do seu gato de uma vez por todas. Fazendo isso, você estará prestando um enorme serviço a ele e evitando sofrimentos desnecessários. O quarto item da nossa lista pode parecer óbvio, mas, infelizmente, os casos de intoxicação relacionados a ele não são raros. Estamos falando de álcool. Qualquer bebida alcoólica, seja cerveja, vinho ou destilados, é um veneno potentíssimo para os felinos. O organismo deles simplesmente não está preparado para processar o etanol. O fígado do gato é muito pequeno e tem uma capacidade de desintoxicação extremamente limitada. A quantidade de álcool que seria insignificante para um ser humano pode se transformar numa dose letal para o seu gato. Apenas uma colher de chá de uma bebida destilada já é suficiente para causar uma intoxicação grave. Uma colher de sopa, por sua vez, pode levar a um estado de coma e até mesmo à morte. Nunca, em hipótese alguma, ofereça álcool ao seu gato, nem mesmo de brincadeira. Não há graça nisso, é um perigo mortal, porque o álcool é tão devastador para os gatos. Assim que entra no organismo, o etanol é absorvido instantaneamente pela corrente sanguínea e distribuído por todo o corpo, atacando dois sistemas cruciais: o sistema nervoso central e o respiratório. Ele deprime a função cerebral, causando desorientação, perda de coordenação motora e letargia. O gato começa a cambalear, cair e fica incapaz de se mover adequadamente. Isso não é uma embriaguez engraçada, como a dos humanos, mas sim um sinal claro de intoxicação neurológica grave. E o pior está por vir. O álcool suprime o centro respiratório no cérebro, resultando em uma respiração lenta e extremamente difícil. O ritmo cardíaco também é severamente afetado. Além disso, o etanol provoca uma queda brusca nos níveis de glicose no sangue, a hipoglicemia, o que pode levar a convulsões e danos cerebrais irreversíveis. O fígado e os rins, tentando desesperadamente eliminar o veneno, trabalham em sobrecarga e podem entrar em falência. Simplesmente, o organismo do felino não possui mecanismos de defesa para suportar um ataque químico dessa natureza. Os sintomas de intoxicação por álcool em gatos surgem de forma extremamente rápida, geralmente em apenas 30 minutos a 1 hora após a ingestão. Inicialmente, você notará mudanças comportamentais. O gato pode ficar excessivamente agitado, ou, pelo contrário, muito apático e sonolento. O hálito fica com aquele cheiro característico de álcool. Em seguida, a coordenação motora é afetada. A marcha fica instável, o gato não consegue pular em móveis ou cadeiras e começa a esbarrar em objetos. Vômitos podem começar, pois o organismo tenta expelir a toxina. O gato saliva em excesso e fica desorientado. Nos casos mais graves, a respiração fica lenta e superficial, a temperatura corporal cai drasticamente e o animal entra em um estado de torpor, progredindo para o coma. Sem atendimento veterinário de emergência, essa condição quase sempre resulta na morte do animal. Não tente tratar isso por conta própria, dando água ou qualquer outra coisa para tentar reidratar.
Somente fluidoterapia e terapia de suporte realizadas em uma clínica veterinária podem salvar a vida do seu gato. Claro, a maioria das pessoas sensatas não daria álcool intencionalmente para um gato. O principal perigo está no acesso acidental. Um copo de vinho ou um coquetel esquecido na mesa, ou aquela cerveja derramada no chão que o gato pode lamber por pura curiosidade. Algumas sobremesas, como bolo de rum ou bombons com licor, também contêm álcool. Um perigo ainda maior é representado por tinturas e medicamentos à base de álcool, e até mesmo desinfetantes para as mãos, como o álcool gel. Se o gato pisar numa poça desse produto e depois começar a lamber a pata, ele pode ingerir uma dose séria da toxina. Por isso, seja especialmente vigilante durante festas e confraternizações. Guarde todas as bebidas e certifique-se de que os seus convidados não tentem dar uma provinha ao seu animal de estimação. Armazene qualquer produto que contenha álcool em locais bem fechados e inacessíveis aos animais. A sua cautela é a melhor proteção. Para finalizar, o quinto item da nossa lista, e a sua toxicidade pode ser uma verdadeira surpresa para muita gente, são as uvas e as passas. Sim, essas frutinhas suculentas, doces e tão benéficas para nós, são, na verdade, um veneno fatal para cães e gatos. Basta apenas uma ou duas uvas, ou até mesmo algumas passas, para desencadear um quadro de insuficiência renal aguda. Esta é uma condição grave em que os rins param subitamente de realizar sua função primordial: filtrar o sangue e eliminar as toxinas do organismo. Consequentemente, produtos metabólicos tóxicos se acumulam na corrente sanguínea, envenenando o animal de dentro para fora. Esta é considerada uma das ameaças mais traiçoeiras e menos óbvias que espreitam nossos pets na cozinha, justamente por ser um perigo totalmente desconhecido pela maioria dos donos. O mais assustador sobre o caso das uvas e passas é que os cientistas ainda não conseguiram identificar exatamente qual componente delas é a toxina. Existem várias teorias, mas nenhuma delas foi confirmada com 100% de certeza até agora. Não se sabe por que alguns animais reagem mesmo a quantidades mínimas, enquanto outros podem ingerir mais sem apresentar consequências visíveis. Essa imprevisibilidade torna a uva ainda mais perigosa. Não podemos calcular uma dose segura, porque ela simplesmente não existe. A única maneira de proteger seu pet é eliminar completamente qualquer contato com esses alimentos. Isso vale não apenas para os frutos frescos, mas para qualquer produto que os contenha. Assados com passas, bolos, saladas de frutas e sucos. Não vale a pena arriscar e testar se o seu animal de estimação está no grupo sensível a essa misteriosa toxina. Os sintomas de intoxicação por uvas costumam surgir nas primeiras 24 horas após o consumo. O primeiro e mais comum sinal é o vômito. O gato fica letárgico, apático e perde o interesse por comida e brincadeiras. Ele pode parecer deprimido e sentir dores abdominais. Você pode notar que ele bebe água em excesso, ou, ao contrário, recusa-se totalmente a beber. O principal órgão afetado são os rins, e por isso, o processo de micção também muda. Inicialmente, a micção pode se tornar mais frequente, mas depois cessa completamente. Este é um sinal extremamente grave de que os rins pararam de funcionar. Se o tratamento não for iniciado imediatamente, as chances de sobrevivência caem drasticamente. A insuficiência renal aguda é uma condição fatal. Portanto, se você perceber que seu gato comeu uvas ou passas, não espere pelos sintomas. Corra imediatamente para a clínica. A prevenção, neste caso, assim como nos anteriores, se resume a ter controle total. Nunca deixe uvas ou passas expostas sobre a mesa ou na fruteira. Se estiver comendo uvas, preste atenção para que as bagas não caiam no chão, onde seu pet curioso possa encontrá-las. Tenha cuidado redobrado com crianças, que podem não entender o perigo e acabar compartilhando esses alimentos com o gatinho. Verifique a lixeira com frequência, pois restos de frutas ou sobras de produtos de panificação
podem ser uma fonte de toxicidade. Dada a gravidade das consequências e a pequena quantidade necessária para causar intoxicação, o ideal é simplesmente não ter esses alimentos em casa onde há um gato, ou guardá-los na geladeira, em recipientes hermeticamente fechados. Lembre-se, informação é poder. Agora que você está ciente desta ameaça sutil, pode proteger o seu pet. Então, vamos recapitular. Hoje, conhecemos 5 produtos que parecem inofensivos, mas que, na verdade, podem ser um veneno mortal para o seu felino. São eles: a cebola e o alho, muitas vezes disfarçados nas nossas refeições; o chocolate e a cafeína, nossos estimulantes preferidos, mas puríssimo veneno para eles; o álcool, perigoso até mesmo em microdoses; a misteriosa e traiçoeira uva; e, claro, a grande surpresa, o leite, que para os gatos traz mais sofrimento do que benefícios. Qual é a lição mais importante que tiramos disso? O maior risco para os nossos bichinhos não é a maldade, e sim a nossa falta de conhecimento e o hábito de os humanizar, partindo do pressuposto que o que faz bem para nós fará bem para eles. Mas o organismo deles funciona de outra maneira. A biologia deles obedece a leis diferentes. Nosso amor e carinho devem ser demonstrados não ao dividir a comida do nosso prato, mas sim garantindo um ambiente seguro e uma alimentação correta e adequada à espécie. Muito obrigado por ter acompanhado este vídeo importante até o final. Se ele foi útil para você, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder outras dicas essenciais de cuidado e saúde para os seus bichinhos. E agora, a pergunta que fica: qual desses alimentos mais te surpreendeu? Ou, quem sabe, você conhece outros perigos que não mencionamos? Compartilhe a sua experiência nos comentários. Vamos ajudar uns aos outros a cuidar melhor dos nossos amigos peludos.